Olá, irmão, irmã, aqui é Carlos Ivan, do grupo de oração Mater Domini. Venho através desse vídeo partilhar com você uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 22 ao 34. Esse capítulo 16 que fala da prisão de Paulo e Silas. No versículo 22 começa assim: o povo insurgiu-se contra eles, contra Paulo e Silas. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes para açoitá-los com varas. Depois de terem feito muitas chagas, meteram-os na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. E os prisioneiros escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e saltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua família. Anunciaram-lhe a palavra de Deus a ele e a todos que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. E imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Irmão, essa palavra, eu gosto muito dessa passagem. Paulo e Silas, eles foram presos. A prisão deles foi devido a eles terem libertado uma escrava, uma moça, que proporcionava lucro para os seus donos. Ela tinha a arte de adivinhar. E Paulo e Silas anunciam o Senhor e liberta ela. Diz a palavra do espírito de Pitão. É como que a revolta dos donos, porque perderam o lucro, caiu sobre eles. Nos tempos de hoje, para a gente entender melhor, é como que fôssemos taxados como isso fosse uma xenofobia. Vocês não estão respeitando as pessoas diferentes, a religião diferente. Então, caíram sobre eles. Ao anunciar a verdade que é Jesus Cristo, eles foram taxados, tiraram suas vestes, bateram, fizeram muitas chagas neles e mandaram prender os dois, por ter anunciado Jesus Cristo. Deixa eu já abrir um parêntese aqui. O discípulo autêntico de Cristo, ele vai sofrer como ele sofreu. Perseguições, cadeias, incompreensões. Não tem como fugir disso. A palavra diz que o carcereiro cumpriu fielmente aquilo que lhe mandaram fazer. Guardou com segurança, diz a palavra, que ele colocou eles na prisão, e este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu os seus pés ao cepo. Trancou e vigiou. A palavra diz que Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam e rezavam um hino a Deus. Apesar de estarem todos feridos,
porque a palavra diz que fizeram muitas chagas neles. Meia-noite eles erguiam os braços, imagine só, e cantavam e glorificavam a Deus. E a palavra diz que subitamente sentiu-se um terremoto. E nós sabemos o que um terremoto faz. Dependendo do grau, derruba prédios, faz uma catástrofe. Irmãos, um terremoto abalou o fundamento dos cárceres. Abriu-se as portas da prisão. Soltaram-se as algemas. Quando o carcereiro acordou e pediu luz, quando o carcereiro acordou e viu aquilo aberto, ele queria se matar, arrancou da espada e queria se matar. Mas Paulo e Silas gritou: não, estamos todos aqui. Ele pediu luz e foi lá ver. Vamos parar para perceber uma coisa aqui. Que terremoto é esse que estremece a estrutura de uma prisão? Que terremoto é esse que abre as cadeias, mas que não faz nada, não machucam os presos, não causa dano nenhum aos presos? Que terremoto é esse? Que não derruba nada, será? Não caiu nada sobre eles? Que terremoto é esse, irmão? Meu amado e minha amada, esse terremoto é a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo e Silas, pois glorificavam a Deus apesar das dificuldades. Estamos passando por uma pandemia, um vírus que tem ceifado a vida de muitos. Um vírus que tem levado muitos políticos a brigarem entre si por opiniões. Um vírus que tem levado muitos filhos e filhas de Deus, membros de pastorais, de grupos, de movimentos, aí para os Facebooks e tantas outras mídias, criticar, bater boca, condenar, ao invés de orar e glorificar a Deus, para que o poder de Deus se manifeste no meio de nós. Irmãos, diz a palavra que aquele homem, vendo aquilo tudo, está tremendo aqui, é o terremoto. Aquele homem, aquele carcereiro, vendo aquilo tudo, caiu aos pés deles. O que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua família. Crê em Jesus. O efeito mais maravilhoso dessa passagem não é que houve um terremoto. O efeito mais maravilhoso dessa passagem é que o testemunho de Paulo e Silas glorificando a Deus apesar de machucados, presos, no fundo de uma prisão por causa do nome de Jesus, porque levou a libertação para uma filha amada de Deus, e os seus donos não aceitaram porque tiraram o seu lucro. O efeito mais maravilhoso é a conversão desse carcereiro e toda a sua família. Aceitaram Jesus, foram batizados, receberam a palavra. Irmãos, é maravilhoso. Paulo e Silas transformam uma cadeia, uma prisão, um cárcere em uma casa de oração. A oração pode tudo. A oração pode te tirar da agonia. A oração pode te tirar da depressão. A oração pode te tirar da ansiedade, do medo, do pecado. Pode. Eu não estou dizendo com relação à ansiedade, depressão, que você deva parar de tomar os seus medicamentos ou procurar os médicos, não. Mas a oração pode. Deus pode. Deus pode abalar as estruturas da sua vida. Deus pode abalar as estruturas da sua família. Toma posse disso. No evangelho desse dia de hoje, que é o evangelho de São João 16, de 5 até o 11, fala que Jesus diz assim: se eu não for, parar que tu não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do direito. É o Espírito Santo que conduziu Paulo e Silas. É o Espírito Santo que converteu o coração daquele carcereiro.
É o Espírito Santo que vai convencer o mundo a respeito da justiça, do pecado e do juízo. Olha o que o Catecismo da Igreja Católica, que você católico precisa aprender a ler. No número 2819 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Romanos 14:17. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trata-se, por conseguinte, um combate decisivo entre a carne e o Espírito. É tempo do Espírito. É tempo de combate entre a carne e o Espírito. Daqueles que procuram a carne e querem viver na carne, não vão experimentar as maravilhas de Deus. Não vão experimentar o que Deus tem, que é a vida eterna. Busquemos o Espírito, busquemos o reino de Deus, anunciemos o reino de Deus, mesmo que isso cause prisão, cause perseguição. Diz o Catecismo, os últimos tempos que estamos vivendo, é esse tempo agora, são os tempos da efusão do Espírito, ou seja, o tempo do batismo no Espírito Santo. Não é um outro batismo, mas é permitir que esse batismo que você recebeu no sacramento do batismo, o Espírito que você recebeu lá atrás, ele se desdobre agora na sua vida, a cada dia, a cada instante, o Espírito possa te conduzir, possa fazer experimentar as maravilhas que Paulo e Silas viveram e levaram a outros viverem. Fica para você essa palavra, fica para você isso. Paulo e Silas à meia-noite cantavam um hino a Deus e as estruturas daquele lugar abalou. Louve ao invés de reclamar. Louve ao invés de dar ouvidos às tragédias, às coisas que causam medo. Pare-se diante de Deus e glorifique a Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te unja, Deus te proteja. Salve Maria.